E estamos de volta com a Revista Justiça, agora 8h35. Debate de hoje, inteligência artificial e o direito constitucional. Estamos vendo o avanço da tecnologia, robôs, chats e muitas inovações surgindo e ficamos preocupados sobre o direito constitucional. Por isso vamos debater esse tema com a nossa convidada e os nossos convidados. Começa apresentando a advogada, professora, pesquisadora da área de Direito Civil e Tecnologia, doutora Maria Cristine Lindoso. Seja bem-vinda, professora. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Também está conosco o advogado especialista em Direito Constitucional e Civil. Ele é mestre em Direito Constitucional com pós-graduação em processo nos tribunais, Dr. Brian Young Martins. Dr. Brian, bem-vindo, bom dia. Sérgio, bom dia, obrigado pelo convite. Cumprimento a professora Maria Cristine, professor Frank Ned. Teremos um dia muito proveitoso aqui, com certeza. E também está conosco o Dr. Frank Ned Santa Cruz, ele que é advogado, mestre em gestão de riscos, inteligência artificial, especialista em direito digital e constitucional e professor universitário. Dr. Frank, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, professora Maria Cristina, bom dia, Brian, os ouvintes. Espero que a gente tenha um debate frutífero. E já começo com o senhor, doutor. Conta pra gente, doutor Frank Ned, como que a inteligência artificial entrou na sua vida? Sérgio, meu primeiro contato com a IA foi logo após, alguns anos após a minha primeira formação em computação. Isso, hein? Em 93, e tive o primeiro contato com IA aqui na UNB, com o início da pesquisa da UNB nesse tema, em 1998. E desde então eu estou envolvido com o tema em diversas dimensões. E de lá para cá, avançou muito? Olha, nós tivemos vários avanços, necessariamente não em termos algorítmicos, né? Mas em poder de processamento, na capacidade de armazenamento e no volume de dados que hoje estão disponíveis. Então, nesse sentido, houveram avanços significativos, mas que você tira a casca disso e começa a olhar por dentro dos mecanismos, nós temos muitos algoritmos ainda que são potentes, mas dos anos 40 e 50, que hoje se mostram possíveis de ser utilizados. E para a senhora, professora Maria Cristine, como a IA entrou na sua vida? Pois é, acho que há alguns anos eu faço pesquisas na área de proteção de dados e privacidade. E quando eu estava na graduação, a UNB, que é a minha alma mater, começou a fazer um projeto em parceria com o STF, né, para a implementação de um sistema de inteligência artificial no Supremo, que veio a ser o Victor, que hoje em dia é um dos principais e um dos primeiros sistemas que foi implementado no âmbito do judiciário brasileiro. E desde então eu comecei a me interessar muito pelo tema, né? No meu projeto de mestrado, fiz uma pesquisa sobre vieses na proteção de dados e nas decisões automatizadas. E daí para frente a pesquisa da inteligência artificial, seus contornos e como isso impacta a nossa realidade só cresceu. E para o senhor, Dr. Brian, como foi que a IA entrou também no seu alvo, nos seus estudos? Bom, eu desde pequeno, eu sempre fui muito curioso com tecnologia e quando eu era adolescente montava e desmontava meus computadores, mexia nisso, então sempre foi um tema que me instigou muito. O meu trabalho de conclusão de curso, né, na faculdade foi sobre segurança na internet, né, criptografia forte, com dupla chave de codificação. Sim. E eu fui me envolvendo com esse assunto cada dia mais. Escrevi um artigo também que tem até relação com a matéria que o professor trata, sobre a questão de aquisição de consciência por inteligência artificial para um congresso em Portugal. E hoje tenho pesquisado também sobre uma possível regulamentação e como isso deveria acontecer dentro do ambiente constitucional brasileiro. Dr. Frank, autorregulação precisamos ter, né, da inteligência artificial. Temos o exemplo europeu já recente. Sérgio, os modelos de autorregulação são importantes, né? Criar modelos para poder estabelecer alguns limites. Mas, ao mesmo tempo, isso é um grande desafio, porque nós estamos falando de tecnologias de inovação que estão assim no estado da arte, e a cada momento tem inovação que nem sempre o regulador consegue acompanhar e nem mesmo compreender. Então, ao mesmo tempo que é importante ter esses mecanismos, existe o risco, se você não faz uma regulação, eu diria assim, principiológica, de você impactar em pesquisa, principalmente, né, e travar certas possibilidades. Mas não deixa de ser um tema importante, sim, para dar conformidade em alguns tipos de uso. Professora, sua opinião também sobre a autorregulação? Eu acho que a autorregulação é um tipo, né, de modelo regulatório que está muito baseado na possibilidade dos próprios agentes econômicos criarem normas para eles próprios seguirem.
É um modelo muito importante quando a gente pensa nessa área de desenvolvimento tecnológico, porque a tecnologia é muito dinâmica. Então, o Estado propriamente tem dificuldade de criar regras que os agentes econômicos vão conseguir adotar, porque o mercado deles muda a cada dia, surge uma pesquisa nova, surge um produto novo. Então, a dificuldade de você criar um modelo regulatório que parte do Estado para o agente econômico é um pouco essa, daí a importância da autorregulação. Mas como o professor Frank falou, isso não tira de modo algum a importância de você ter também um modelo regulatório centralizado em uma autoridade reguladora, que inclusive atua em parceria com os agentes econômicos para desenvolver o melhor modelo e que consegue criar normas, principalmente principiológicas, que devem orientar toda a atuação, toda a estrutura das atividades econômicas, né? A ideia é que o Estado consiga dizer para esses agentes econômicos que estão desenvolvendo as tecnologias o que é importante, o que nós não abrimos mão, quais são os princípios, quais são os valores, quais são os ideais éticos que eles precisam perseguir nas suas atividades e de que forma isso pode ser implementado. Essa questão de implementação pode ser uma discussão entre a autoridade reguladora e os agentes, mas é muito importante o Estado dizer o que a gente não abre mão para que esses agentes possam, enfim, implementar no seu desenvolvimento. E para o senhor, Dr. Brian, sobre a regulação da inteligência aqui no país? Bom, essa autorregulação, eu acredito que ela deva ser estimulada e balizada pelos agentes públicos, né? A gente precisa, como a professora acaba de dizer, que exista uma baliza para que esses agentes econômicos possam seguir. E, sobretudo, eu acho também interessante que a gente tem um aspecto transnacional, além do aspecto da digitalização, de toda essa revolução que ocorre contemporaneamente. A gente tem a questão transnacional, ou seja, nós temos diferenças legislativas, diferenças principiológicas, princípios que, a depender do país, têm pesos diferentes dentro dessa realidade legal. Mas eu penso que, apesar de dever existir um estímulo a essa autorregulação, nós temos vários princípios que estão dentro da nossa Constituição brasileira, a exemplo, que já podem ser implementados e seguidos, e cuidados que devem ser tomados, que não expressamente dispõem sobre a digitalização e inteligência artificial, mas podem ser aplicados por analogia e podem balizar essa atividade. Dr. Frank, temos a nossa Constituição, ela é sempre comentada pela abrangência, pelo tamanho dela. Isso também faz um diferencial na autorregulação, por exemplo, da União Europeia com a nossa? Há conflitos constitucionais? Olha, Sérgio, a nossa Constituição é uma Constituição principiológica. Isso é importante, né? Porque ela não fecha os temas. Deixa um espaço amplo para você discutir, principalmente quando você tem conflitos de princípios. Então, você vai usar técnicas diversas de solução, como ponderação. Isso é importante. Se a gente fala de regulação e de uso de IA, eu acho que deveríamos seguir princípios semelhantes também. Por outro lado, se a gente começa a falar, e talvez possa ser um tema de interesse, de uso de IA dentro da Constituição para resolver princípios constitucionais ou conflitos por algoritmos, aí também é um espaço amplo de utilização, porque nós temos várias técnicas e modelos modernos de lógica, como, por exemplo, lógica paraconsistente, que são lógicos não clássicas voltadas para soluções de princípios. Então, o que eu quero dizer com isso é que mesmo nós tendo uma norma principiológica, isso não impede de forma alguma o uso de modelos sofisticados de IA para automatizar alguns tipos de decisões, que me parece que é um caminho inevitável, por mais que tenha muita resistência sobre isso. E a opinião da senhora sobre essa possibilidade da máquina trabalhar para fazer a interpretação da Constituição? Já pensou nisso? Isso que o Franco falou é realmente muito interessante, né? Porque a gente tem uma resistência significativa a implementar tecnologias no nosso cotidiano. Algumas vezes, quando eu estou em sala, eu costumo falar que quando aconteceu a primeira Revolução Industrial, as pessoas, né, os trabalhadores lá do início se revoltaram muito e a solução para eles não foi tentar incorporar isso dentro das suas atividades, foi tentar destruir aquelas máquinas. As máquinas superaram e os trabalhadores, naquele caso, ficaram obsoletos. A mesma coisa aconteceu com a segunda Revolução Industrial, com a terceira Revolução Industrial, e a gente vive hoje o que a gente chama de quarta Revolução Industrial. Então tem um movimento de você não conseguir necessariamente opor resistência à tecnologia, porque ela vai ser implementada, ela vai se sobrepor.
Daí a importância muito grande da gente ter o Estado, de fazer com que as pessoas não fiquem à margem dessa implementação da tecnologia, para que elas sejam incluídas nesse processo, para que principalmente, né, as classes que vão ser substituídas ou que vão ter seu trabalho redimensionado por causa disso não sejam prejudicadas. Os impactos propriamente de como a inteligência artificial e as tecnologias são incorporadas na sociedade, eles são inevitáveis, mas eles podem e devem ser diminuídos pela atuação do Estado. E aí, quando a gente pensa propriamente no campo do direito, isso assume contornos muito diferentes, né? A gente começa a ter que repensar qual que é o papel das cortes, como é que as interpretações têm que ser feitas, qual que é o papel do juiz, das partes, quais casos vão ser julgados. Tudo isso realmente dá um nível de discussão muito diferente. Que, de novo, é inevitável, né? Acho que a gente tem que começar a lidar com isso, que a tecnologia ela tem que servir para os nossos propósitos, para o que a gente quer fazer, para os seres humanos. Como que o Estado vai fazer com que as empresas privadas se atenham a esse propósito central? Isso é uma outra discussão. Ficamos pensando até na preservação dos empregos, né, doutor Brian? Como é que fica essa questão também para o senhor, né? Como uma máquina fazendo a interpretação do que é prioridade, do que é constitucional, do que não é? Olha, eu confesso, Sérgio, professor Frank, professora Cristina, que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tive acesso a uma dessas aplicações de ponta, uma segunda versão que é mais aprimorada, foi criar um boot, né? Um boot é uma aplicação que você cria dentro da aplicação do Alexi, para fazer cálculo de ponderação de princípios, né? Porque o Alexi ele tem fórmulas para você ponderar princípios. E por ponderação de princípios, explica para o nosso ouvinte entender. Quando você pega princípios constitucionais diante de uma determinada situação e sopesa eles de acordo com os fatos que você tem, né? Você faz um balanceamento deles. Isso é uma equação que, para muitas pessoas do direito, ela é uma coisa misteriosa, complicada. Então, por entretenimento, não faço uso profissional disso, até porque eu não gosto da aplicação de Alexi, eu prefiro uma análise mais humana das questões, mas eu criei um boot do Alexi para fazer as ponderações. E dentro disso, eu pude verificar que, apesar do sistema, né, o estado da arte hoje oferecer para o público em geral, né, que eu acredito que versões que ainda estão disponíveis sejam mais aprimoradas, esse acesso, o sistema ainda é muito facilmente manipulável pelo que você fornece a ele, né? Ele ainda tem essa característica. E um dos perigos é exatamente com relação ao uso dele na justiça, por exemplo, é a facilidade de enviesar um sistema desse, né? Você consegue fornecer para ele informações que podem balizar ele de uma forma enviesada para concluir raciocínios, não sei se é a palavra adequada, né? Porque a gente não está falando na minha compreensão de uma inteligência propriamente dita, mas concluir essas análises de uma forma enviesada por conta do conteúdo que é fornecido para ele. E para o senhor, professor, essa preocupação, esse outro sistema que faz com que haja cálculos, a preocupação sempre, né, professora, é quem calibra o sistema, né? Sérgio, isso é um tema interessantíssimo, né? Mas antes eu só queria fazer um registro, porque, veja só, a professora Maria Cristina falou sobre essa questão da inovação e da impossibilidade de parar a tecnologia, né? Eu sempre digo que a tecnologia não pede licença, ela se impõe. E veja, nós tivemos... Atropela, né, professor? Né, praticamente isso. E nós temos um conceito que chama-se as feridas narcísicas do homem, que a grande primeira ferida narcísica do homem foi a questão do sistema heliocêntrico. O homem achava que a Terra era o centro do mundo. E aí vem Copérnico que mostra que não, que na verdade o mundo é um planetinha que gira dentro do sistema. Daí depois o homem achava que ele era a imagem e semelhança de Deus. E vem Darwin e mostra uma teoria falando, não, olha, existe muito mais aqui. O homem achava que ele tudo sabia sobre si mesmo. Vem Freud e fala, não, existe o inconsciente, o homem não se conhece. Nós estamos diante agora de uma quarta física narcísica, onde o homem acha que não é possível criar um sistema com capacidade igual ou superior ao homem. E a gente começa a demonstrar que isso é possível. Só uma questão importante a gente ter noção para desmistificar, né? Agora, quando a gente fala sobre esses modelos e a possibilidade dele tomar decisão, me parece que o caminho é o mesmo, né? Não se fala nesse momento ainda de um algoritmo, de uma possibilidade que vai ampla e plenamente tomar decisões jurídicas, né? Seja um modelo de Dwork, de Alexi ou o que for. Mas o fato é que nós temos já modelos lógicos extremamente consistentes que fogem de uma visão de lógica clássica, que é essas lógicas proposicionais. Eu quero evitar ser técnico aqui, mas que permite resolver... Você pode até falar o termo técnico e explica o que é, fica mais fácil. Porque daí vai chamar outros termos técnicos, né, nesse campo. Mas o que eu quero, de forma assim, muito breve falar, a primeira questão importante é marcar isso. A tecnologia não pede licença, ela se impõe.
a tecnologia, ela tem um canto da sereia, que aos poucos vai te atraindo, né? E toda vez que nós aproximamos o homem de uma tecnologia, é natural um receio inicial, e aos poucos, à medida que essa tecnologia se mostra consistente, gradualmente nós vamos adotando a tecnologia. Para poder fechar a minha fala e poder circular a palavra, veja, quando se inventou um veículo, as pessoas talvez tinham receio de pisar no freio e não funcionar. Hoje em dia, qualquer pessoa anda com um carro em uma ultrapassagem em alta velocidade e não pensa sobre o freio não funcionar, porque na maioria esmagadora das vezes ele funciona. Não vai ser diferente com as IAs. No primeiro momento há um receio, mas aos pouquinhos ela vai ganhando confiança do homem e ele começa a adotar, como já adotamos hoje, muitas vezes sem nem saber. Professora, algo a acrescentar ainda nesse ponto? É muito interessante, né, essa perspectiva do professor Frank. Eu também acho que a tecnologia ela acaba se impondo, mas eu vejo com muita importância a gente conseguir pensar em formas de sempre manter esse desenvolvimento tecnológico dentro dos interesses humanos, dentro dos valores, dentro dos princípios éticos que nós compartilhamos amplamente, né? Tem um caso interessante que eu sempre gosto de falar. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem tecnologia suficiente para clonar um ser humano. Isso é objetivamente possível. A gente já clonou um animal, a gente consegue na tecnologia desenvolver mecanismos suficientes para clonar um ser humano. Foi só a Dolly? Exatamente, a ovelha Dolly, a gente conseguiria fazer isso com um ser humano, mas a gente não faz. Porque existe um consenso ético globalmente compartilhado de que o ser humano ele é um fim em si mesmo. Então você não pode utilizar ele como instrumento para o desenvolvimento da ciência. Então, ainda que a gente tenha tecnologia para desenvolver determinado resultado, a gente não faz isso. Eu acredito que com a inteligência artificial, em alguma medida, a gente vai ter que chegar nesse mesmo caminho. Pode ser que a gente tenha tecnologia e capacidade suficiente para desenvolver determinados sistemas, mas considerando os valores que são amplamente compartilhados e os princípios de dignidade da pessoa humana e de, enfim, do ser humano ser um fim em si próprio, a gente não vai desenvolver essas inteligências artificiais. Justamente pensando em preservar os valores humanos, a sociedade como a gente quer. Obviamente, isso não impede que a gente incorpore inteligências artificiais de diferentes dimensões tecnológicas e de sofisticação no nosso dia a dia. Isso, na minha opinião, tende a crescer a cada vez mais. Só que em algum momento a gente vai ter que realmente desenhar um limite, construir esse limite de acordo com o que é a dignidade da pessoa humana. E para o senhor, Dr. Brian, tem essa preocupação também? Será que teremos esse limite ético? Olha, chegue mais perto, por favor. Eu penso em uma abordagem que seja intermediária, não no sentido intermediária no sentido estritamente médio, mas intermediária no sentido de uma ponderação. Uma das coisas que proporciona o sucesso do ser humano enquanto espécie é a capacidade de antecipar problemas, né? E isso com relação à inteligência artificial, assim como com relação a diversos progressos tecnológicos da história da humanidade, isso é possível. É delicado de se fazer, deve ser feito com cuidado, mas isso é possível. É possível nós anteciparmos problemas, é possível nós conseguirmos antever de forma razoável, sem limitar demasiadamente o progresso da tecnologia, antevermos esses problemas. Então, hoje, a professora citou a questão da substituição de mão de obra por maquinário. A gente tem isso já acontecendo. E a gente precisa se preparar para isso. A gente consegue antever esse problema, a gente consegue criar soluções para que a humanidade se adapte a isso da melhor forma possível, né? Porque o sentido de todo o progresso tecnológico é proporcionar uma vida melhor para a humanidade, né? Então, criar esse balanço para que a gente tenha um bom uso dessa tecnologia é fundamental. E esse bom uso da tecnologia, ele depende de responsabilidade. Precisamos ser responsáveis com o que estamos fazendo. Então, é interessante que exista hoje um debate, exista hoje uma movimentação no sentido de saber, ok, nós queremos progredir o máximo possível em tecnologia, mas respeitadas tais condições. Ou, pelo menos, a priori respeitadas, e se demonstrado que tal circunstância não será perigosa, isso vai sendo gradativamente, vamos dizer assim, liberado. Professor Frank, temos duas profissões que foram mantidas até por leis distritais, né? É o cobrador de ônibus, é o frentista. Só acredita que conseguiremos ter também algo nesse sentido com a chegada da inteligência artificial, proteção de profissões? Sérgio, olha, ontem eu acompanhava um debate sobre marxismo, né? E por que isso tem relação com isso? Porque um dos debatadores falava,
não se cabe mais no mundo hoje falar do marxismo porque a classe operária está acabando. Então, quando você fala do marxismo dentro do princípio de uma classe operária, ela está sendo desconstruída por meio do quê? Da automação, por meio de algoritmos que vão ocupando espaço. Então, eu penso que, de novo, isso é inevitável. Concordo com o professor Testini que é importante, sim, nós temos limites éticos, né, no uso dessas tecnologias. Por outro lado, o que é importante observar que quando nós falamos de algumas tecnologias, como, sei lá, clonagem, reator nuclear, de fusão atômica, são tecnologias que requerem um aparato tecnológico muito grande que uma pessoa, às vezes, solitária não conseguiria ter acesso a esse recurso. Quando você fala de IA é diferente. Quando você fala de IA, você está falando de recursos que, sim, quanto mais dados você tem, mais processamento você precisa, mas hoje você compra processamento em nuvem. Você aluga, você invade sistemas e rouba de sistemas de botnets, que são redes, né, controladas por alguém, rouba processamento e usa esse processamento em favor dos seus interesses com IA. Então, uma grande dificuldade que se tem é que nós estamos falando de uma tecnologia que, por mais que possa e deva existir princípios éticos, nós estamos falando de uma tecnologia que o aparato tecnológico para poder utilizá-la, como que você controla a ética de um indivíduo? Você pode tentar controlar a ética do Estado. O Estado não vai usar isso para esta finalidade. As empresas não podem usar isso para esta finalidade. Mas quando você fala de indivíduos que têm acesso à tecnologia para isso, nós temos desafios imensos. Nesse sentido, eu acho inevitável, né? Com muito pesar que profissões diversas sejam substituídas por algoritmos ou por automação, e nós já enxergamos isso no dia a dia. Basta que em Brasília entrar em várias lojas e você já vê que não tem mais caixa. Todo o processo de compra é totem. Então isso é um pequeno sinal de como isso vai avançando cada vez mais, né, na sociedade. E acredito que a senhora deve ficar preocupada também ver na internet, principalmente, chegando imagens dos robôs fazendo isso, fazendo aquilo. E como vai fazer essa regulamentação do uso desses robôs? Não dá para proteger os trabalhos, os empregos. É uma questão interessante mesmo, mas eu também acho que a gente sempre precisa colocar em perspectiva, né? No seguinte sentido, a gente comentei, né, que a gente está vendo uma quarta revolução industrial. Durante todo esse processo de revoluções industriais que os seres humanos passaram, né, alguns países mais do que os outros, em diferentes níveis, a gente teve substituição de empregos, né? Mais recentemente, por exemplo, a gente pode parar para pensar, há pouco tempo existia ainda a profissão do taquígrafo, de pessoas que eram responsáveis por fazer digitação, tudo isso foi substituído por causa do computador, da facilidade que você tem, por exemplo, de inserir documentos e você próprio fazer digitações. Várias profissões foram substituídas ao longo dos tempos e isso não necessariamente é um problema. O que a gente tem que pensar é como que isso vai acontecer sem que você coloque um grupo de populações específico, e que geralmente são populações que têm menos condições, menos acesso a ensino público, Sim. à saúde, enfim, a várias questões. Como que a gente vai fazer com que essas pessoas não sejam excluídas do desenvolvimento? Essas pessoas, elas precisam fazer parte. Então, se você tem uma profissão, por exemplo, de um motorista, e daqui a pouco você está pensando em investir em carros autônomos, como é que o Estado vai fazer com que esse motorista não fique desempregado? O que ele vai fornecer para esse motorista em termos de ensino, às vezes um curso técnico, às vezes uma profissionalização, para que ele possa também ser integrado em um outro mercado que vai surgir? Ao mesmo tempo que profissões deixam de existir, profissões também surgem. Isso é algo que a gente não pode perder de vista. Acho que todas as profissões, sem sombra de dúvida, vão ser revolucionadas, vão ser modificadas em alguma medida. As profissões que envolvem expressa substituição de mão de obra humana vão depender de esforços muito grandes aí por parte do Estado para a gente conseguir incluir essas pessoas para que elas não sejam marginalizadas. Pessoal, até que todos nós temos que começar a nos preocupar em alguma medida como que a gente vai realmente incorporar essa tecnologia da melhor forma para todos nós, né? Vamos fazer um intervalo nesse debate sobre a inteligência artificial e o direito constitucional com a professora Maria Cristina Lindoso, também o professor Frank Neto Santa Cruz e conosco também o advogado Dr. Brian Young Martins. Daqui a pouco voltamos e você é o nosso convidado a continuar conosco. Até já. Estamos de volta com a Revista Justiça 93. Inteligência artificial, direito constitucional, estamos aqui com a nossa convidada e os nossos convidados. Doutora Maria Cristina Lindoso, advogada, professora, pesquisadora na área de Direito Civil e Tecnologia, também um advogado, mestre em gestão de riscos e inteligência artificial, especialista em Direito Digital e Constitucional e professor universitário, Dr. Frank Neto Santa Cruz, e também o Dr. Brian Young Martins, advogado, especialista em Direito Constitucional e Civil, mestre em Direito Constitucional e com pós-graduação
em processo nos tribunais. Dr. Brian, você está falando sobre a União Europeia. Qual a influência da União Europeia dentro dessa regulamentação da inteligência artificial? O que isso quer trazer sobre esse ponto? Bom, no histórico recente, a União Europeia ela tem operado como uma vanguarda em regulamentação de assuntos digitais. A gente teve a criação da GDPR, que é o equivalente à nossa LGPD, que regulamenta a proteção de dados aqui no Brasil, que inspirou várias outras legislações ao redor do globo. E hoje a gente tem uma discussão que emerge em cima da regulação da inteligência artificial, e eles criaram alguns balizadores já para que esse desenvolvimento dessa inteligência artificial seja feito. Trazendo aqui alguns tópicos somente superficialmente, a gente tem a questão da segurança e da transparência, a questão da não discriminação e do respeito à propriedade intelectual, a definição uniforme da inteligência artificial, ou seja, estabelecer que ela tenha uma distribuição neutra entre os territórios e as pessoas, regras diferenciadas de acordo com o nível de risco, que isso também é um ponto muito importante de se abordar, o nível de risco. O professor Frank estava falando aqui em off agora há pouco sobre essa questão do nível de acesso, a quantidade de processamento de dados, isso também é muito importante. Questão da ética e da propriedade intelectual, novamente com relação a essas citações, que inclusive algumas plataformas já começaram a incluir citações, as referências da onde extraíram aquele conteúdo agora, e o uso em diferentes setores, setor militar, setor civil, isso também pode haver uma diferenciação. Então eu vou passar a palavra para os colegas depois de fazer essa introdução, que eu gostaria de ouvi-los também sobre esses pontos. Vamos lá, professor Frank. Sérgio, essas questões que o doutor Brian traz são importantes, que pese eu ter alguma reticência, alguma adoção de alguns modelos da Europa ou de outros países. Primeiro porque nós somos um país extremamente desigual. E o problema que a Europa não enfrenta, a desigualdade social, o senhor Maria Cristina já trouxe. Nós temos um problema imenso no país, que é a desigualdade social. Por mais que discuta na onda a questão da renda única universal, porque infelizmente existe uma parcela da sociedade que você não vai conseguir colocá-la nessa página do mundo digital, porque ele requer muito tempo e talvez não tenhamos recurso e tempo. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que toda vez que o Brasil opta por copiar e olhar um modelo, e eu acho que sim, nós temos que fazer isso, nós também deixamos de investir em pesquisa no país. Deixamos de construir centros de pesquisa, pessoas pensando sobre o tema, porque muito mais fácil é você ir lá, pegar um modelo, tentar incorporá-lo aqui, do que você formar pesquisador. E eu acho que aí acaba tendo uma questão que chama-se soft power, Os países regulam, nas regulações eles manifestam os interesses deles, porque em grande medida os interesses não são unicamente interesse com a humanidade, existem interesses comerciais diversos por trás disso, e quando o país então não investe em pensar sobre o tema, como estamos fazendo aqui agora, que requer tempo, o país acaba também se sabotando, porque acaba não investindo em centros de pesquisa e informação de pessoas pensando sobre o tema. Então, acho que sim, é importante ter esses modelos como alguma referência, mas não podemos esquecer da formação de pesquisadores no país para pensarmos por conta própria sobre as temáticas e em virtude da realidade nacional. E a pesquisadora Maria Cristina Lindoso, o que diz? No título de pesquisadora, não tem como não concordar com o que o professor Frank falou, mas é muito interessante mesmo essa questão da desigualdade, sempre me chama um pouco a atenção como a gente tem um debate tão sofisticado sobre a presença dos robôs e das inteligências artificiais, da automação de várias tarefas. Quando a gente para pensar em nível do Brasil, tem tanta gente, por exemplo, passando fome. A gente está discutindo a implementação de tecnologias, por exemplo, para substituir julgadores, para tomada de decisão, para monitoramento, vigilância, mas a gente não consegue ainda pensar numa solução suficiente para resolver problemas como fome, como desigualdade. Então, isso quando você pensa, inclusive, a nível global, é muito maior, Tem países, por exemplo, que não fizeram nem a segunda revolução industrial ainda. Não tem energia elétrica amplamente difundida, não tem questões mínimas de saneamento básico para você considerar. Quem dirá, eles estão pensando em regulamentar a inteligência artificial. Tem problemas muito anteriores, eu acho que isso não, obviamente, a gente tem também aqui no Brasil problemas anteriores que não diminuem a importância da gente também falar sobre esse tema, porque a desigualdade é tamanha que a gente de fato convive, coexiste nessas duas realidades, da fome e da IA. Mas ao mesmo tempo é importante a gente conseguir pensar também num modelo que se adeque às realidades brasileiras, Eu acho que uma grande contribuição, sem sombra de dúvida, dos modelos europeus de regulação da tecnologia, hoje em dia tem vindo
por casos concretos que eles já enfrentam, então, querendo ou não, eles estão trazendo alguns problemas, estão antevendo alguns problemas que para nós ainda não necessariamente surgiram, estão pensando em soluções que talvez nós possamos aprimorar. Então, como eles já têm um nível de desenvolvimento tecnológico propriamente, de implementação mesmo de algumas tecnologias em mais setores da vida, eles já estão lidando com questões que talvez a gente ainda não esteja lidando. Então, é importante olhar para a experiência europeia e para a experiência dos Estados Unidos um pouco também nesse sentido. Mas outra questão que eu acho interessante é que regulamentos como o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial e até de proteção de dados no geral, eles trazem princípios e orientações que trazem, de certa forma, consensos globais que estão sendo criados sobre o tema. Então, essas questões que o Brian comentou, né? Transparência, ética, não discriminação, são valores que, independentemente da situação econômica do país, enfim, do nível de desenvolvimento da tecnologia, são questões que devem ser incorporadas para o ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem conseguido fazer isso, né? As iniciativas de legislativas no Brasil, elas estão se atentando a esses princípios, a esses valores amplamente compartilhados e que, de certa forma, estão sendo protagonizados pela União Europeia, e a gente está realmente pensando em formas de implementar eles no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, isso é sem sombra de dúvida, muito interessante. Dr. Brian, para concluir o giro. Eu não posso discordar, né, do que os professores falaram. Pode discordar também, vai. Não, Seja sincero, caso, abra o seu coração. Eu realmente não posso por concordar mesmo. Eu concordo com o que os professores colocaram, o professor e a professora. E eu penso na mesma linha que a professora Maria Cristine falou. Nós temos aqui que são princípios, né? A gente tem uma tentativa de estabelecer critérios muito básicos com relação à inteligência artificial. E eu acho que, inclusive, no sentido de não impor um freio demasiado à própria evolução dos sistemas, né? A deixar que a gente consiga progredir balizando minimamente. Um ponto que é interessante colocar, antes de chegar na questão social, é que, olhando, né, por cima, esses pontos colocados pela União Europeia, eles são muito convergentes com o que a gente tem dentro do próprio texto constitucional e de várias outras constituições, né? Assim, é claro que a nossa Constituição, ela ainda não é uma Constituição digitalizada, né? Ela ainda não passou pelas adaptações necessárias, talvez, para lidar com essa nova realidade que nós temos imposta, mas ela, na minha opinião, ela poderia sim ser colocada de forma, vamos dizer, poderia sim ser vinculada ao que está colocado nessa resolução. E com relação à parte social, eu penso que a gente vai ter, na verdade, um desafio social, porque nós não estamos falando de uma revolução que talvez permita com que exista uma reciclagem, colocando dessa forma, de todos os trabalhadores dentro dessa nova sistemática que se coloca. Então, os próprios donos dessas grandes empresas de tecnologia já falam hoje em uma possível escassez de trabalho irremediável, né, em trabalhos insubstituíveis, não querendo ser... Resumindo, desemprego. Resumindo, desemprego. E a gente vai precisar lidar com essa situação, isso com mudanças tributárias, mudanças dentro do governo, mudanças dentro dessas empresas, são perspectivas que se colocam agora que eu acho que extrapolam tudo que a humanidade já passou até hoje, né? A gente tem hoje, começa a ter, na minha perspectiva, realmente a capacidade de suprir essa necessidade de mão de obra, em alguns casos de forma determinante, né? De forma que realmente começa a perder o sentido você ter a mão de obra trabalhando em alguns trabalhos específicos. Então, isso precisa ser pensado e, conforme eu disse antes, a gente pode antever esse tipo de problema. Vamos lá, o Dr. Brian começou aqui o nosso giro sugerindo os temas, e o senhor traz o que aqui para a baila, Dr. Frank Ned? Sérgio, eu ouvi aqui o Dr. Brian comentar, e também a professora Maria Cristine, né? E enquanto falava, eu pensava sobre essa questão, então, dos modelos, né? Que, sim, traz princípios que dialogam com a nossa Constituição e princípios que dialogam com proteção de direitos fundamentais, mas, enquanto eles falavam, uma coisa que eu pensava é que, para isso acontecer, é importante que nós tenhamos um Estado democrático forte, né? Se nós temos um Estado, por exemplo, que banaliza a morte, que não respeita direitos fundamentais, que ataca
provavelmente também teremos dificuldade em implementar esses princípios dentro do nosso Estado. Então, aqui eu só estou falando isso para registrar que essa casa aqui mesmo recentemente foi vítima de um ataque frontal à democracia. Então, porque você tem uma audiência muito grande, né? Então, nós temos que pensar que essa discussão também transpassa uma questão puramente tecnológica e também tem uma questão de Estado. Nós temos que ter um Estado democrático forte para podermos sim incorporarmos princípios de defesa da dignidade humana, princípios que são valorizados na ONU, princípios que estão previstos na nossa Constituição. Então, acho que não podemos também perder de foco esse outro elemento, porque se nada adianta nós termos todas essas discussões teóricas, enquanto no mundo material as coisas estão em desconstrução, ou em tentativa de desconstrução. Então, eu queria fazer só esse recorte, enquanto eu ouvi os dois atentamente e aprendia com eles. E um tema, assim, então, para o nosso debate aqui. Olha, agora, um tema importante, né, sobre isso, que eu acho que já foi aqui conversado, e acho que temos aqui na mesa pessoas com experiência, é a questão dos vieses, né? Então, hoje ainda, por mais que a tecnologia consiga se aprimorar, você tem, ou nós temos diversos vieses, tanto sexista, agora etário, em relação a preconceitos, né, de cor, que ou de forma intencional, ou por uma falta de curadoria e qualidade de dados, acabam sendo replicados nessas tecnologias. Eu penso que isso em algum momento vai ser superado, mas atualmente é um problema muito complexo, concreto e palpável perceber esses vieses em certos algoritmos. Professora Maria Cristina, daqui a pouco a senhora traz um tema também para o debate. E sobre os vieses, então? Eu posso nem falar, porque acho que esse seria meu tema também, mas, obviamente, sem prejuízo da gente ampliar a discussão depois. Eu adoro essa discussão, né? Foi tema, inclusive, de um livro que eu publiquei recentemente, há 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, não, acho que tem 2 ou 3 anos, sobre discriminação de gênero no tratamento automatizado de dados pessoais. Há um consenso falso de que tecnologias, elas são neutras, elas são ausentes de vieses, elas são imparciais, elas conseguem produzir resultados que não são discricionários. E é um consenso falso porque tecnologias são desenvolvidas por seres humanos. Os seres humanos, eles conseguem incorporar de várias maneiras diferentes os seus vieses, os seus preconceitos, as suas ideias dentro desses sistemas. Seja na própria estrutura do algoritmo, né, seja como o professor Franco falou, pelos dados que eles utilizam, às vezes são dados que já refletem preconceitos ou não, seja muitas vezes pela incapacidade mesmo do ser humano ver como é que o sistema está funcionando, como é que ele faz essas correlações, essas inferências entre os dados para produzir resultados. Então, existe uma série de possibilidades que fazem com que os sistemas de tecnologia, de tratamento de dados automatizado, que em níveis mais sofisticados são realmente as inteligências artificiais, incorporem vieses que são prejudiciais a um grupo de população. Então, a gente tem que realmente pensar em estruturas do direito para conseguir avaliar esses sistemas, auditá-los, pensar em como que eles realmente vão conseguir responder, né, às nossas demandas mesmo de igualdade e de não discriminação. Mas a primeira reflexão para mim que é muito necessária é justamente afastar esse mito dessa neutralidade, dessa imparcialidade, porque ele não existe. E aí existem vários casos, né? Por exemplo, todo mundo faz, por exemplo, algum tipo de seguro, pode ser vítima de uma análise automatizada discriminatória, porque o seguro pode acabar entendendo que por você ser mulher ou por você estar numa determinada faixa etária, você tem que pagar um preço maior simplesmente por uma série de condições que muitas vezes são inerentes a você. Há uma outra análise, por exemplo, de risco de crédito, né? Se você vai, por exemplo, pedir um empréstimo, esses empréstimos eles já são feitos utilizando tecnologias preditivas e às vezes até inteligências artificiais. Então, às vezes, questões que são inerentes a você, a sua raça, a sua etnia, onde você mora, com quem você se relaciona, podem ser elementos utilizados para formular um risco de crédito. Se você paga suas contas em dia, quanto você tem na sua conta, qual que é a sua... Se você não atrasa seus pagamentos, esses são alguns elementos que deveriam ser os únicos a serem considerados. Mas hoje em dia essas análises elas são tão sofisticadas, elas envolvem tantos outros elementos laterais, que elas inclusive começaram a incorporar esses vieses preconceituosos. Então, como é que a gente vai fazer essas análises de uma forma que não prejudique a população negra, que não prejudique as mulheres, não prejudique os idosos, não prejudique, não cause prejuízos considerando questões de classe? Tudo isso são questões que devem realmente ser percebidas e que é muito importante a regulação estar atenta para elas. E para o senhor, Dr. Brian, vamos concluir aí esse giro sobre os vieses. É interessante pensar que a humanidade tenta criar uma ferramenta tecnológica para a solução de diversos problemas
e acaba dando de cara com uma coisa tão simples quanto um espelho, né? Que mostra os defeitos dela mesma de volta. Esse enviesamento, ele tem muito a ver com a postura da própria humanidade dentro das redes sociais, da internet. Por quê? Não que a humanidade seja ruim, não que a humanidade seja, em maioria, preconceituosa. Ela é também. Eu não acredito. Mas não que a humanidade seja, na sua maioria, preconceituosa, mas por diversos fatores, inclusive o próprio ódio, né, de alguns segmentos da sociedade, e a quantidade de vezes que esse discurso odiento é repetido, você tem uma fixação de que isso, na verdade, é o que a humanidade produz. Mas, na verdade, isso também tem muito a ver com o fato de que as pessoas que prezam, né, pela humanidade umas das outras, elas não vão à internet para falar, olha, eu amo o meu companheiro, né? Eu amo a pessoa que convive comigo, eu tenho aqui os melhores sentimentos com relação a isso. Na verdade, o que a gente tem a pessoa, ela fala muito menos isso, e quando acontece algum incidente mais polêmico, a gente tem um grupo que é um grupo relevante, mas eu não acredito que seja a maioria, que vai e inflama as redes sociais, que acelera esses algoritmos, que mostra isso como matéria de destaque, e acaba que isso se torna um conteúdo que começa a prevalecer na internet. E aí entra o que o professor Frank disse, né? A gente precisa de uma curadoria desses algoritmos. A gente precisa que o algoritmo consiga filtrar o que é um fanatismo, o que é ódio, de uma forma que seja ética, eficiente, ponderando a liberdade de expressão, é claro, mas a gente precisa criar ferramentas para que esse grupo mais odiento, mais barulhento, não se torne o balizador do comportamento dessas inteligências artificiais. Doutor Frank, para concluir essa rodada, o que o senhor pode comentar as respostas aqui dos nossos convidados? Sérgio, olha, aqui foram feitas várias falas importantes, né? Então eu queria só resgatar alguns pontos, que o primeiro é isso, o professor Merchan falou sobre isso. Essas tecnologias, elas não são neutras e necessariamente não estão a serviço do bem comum. Por trás das tecnologias corporativas há interesses comerciais e não interesses que estão dialogando com o interesse da sociedade ou bem comum. Então isso nos remete de forma imediata à urgência de regular e chamar essas plataformas à sua responsabilidade. Porque hoje elas têm um papel importante na formação de opinião, na disseminação de ideias e conceitos, né, que se não for adequadamente regulada, a gente pode estar criando, ou como já existe hoje, plataformas que são amplamente utilizadas para cada vez mais dar visibilidade a falas odiosas. Então regular, inclusive se está no Congresso parado, politizado, não tem avançado, assim como foi feito na União Europeia e em outros países, né, é importante esse debate ser priorizado. Professora Maria Cristina, qual o tema que a senhora traz aqui para os nossos debatedores concordarem ou discordarem? Eu acho que nessa linha um pouco, né, de falando sobre vieses, sobre realmente os impactos que a inteligência artificial tem, uma questão que eu sempre acho muito importante é trazer para a população a noção de que isso é um tema realmente muito presente, né? Então, eu citei exemplos de seguros, exemplos de análise de risco de crédito, isso são coisas que cada uma e cada um podem ser diretamente afetados na inteligência artificial. Mas existem preocupações maiores que a gente também tem que ter, principalmente quando a gente pensa em crianças e adolescentes, com o uso dessas tecnologias para criação de conteúdo. Então, para deepfakes, para vídeos que não são... que utilizam a inteligência artificial de deep learning, né? Basicamente, o que é isso? Hoje em dia você tem tecnologia que permite criar um vídeo utilizando a sua imagem, a sua voz, mas que não foi feito por você. Tem gente que faz esses vídeos por entretenimento, mas tem gente que faz esses vídeos também de forma muito maliciosa. Às vezes para induzir uma pessoa em erro, às vezes para fazer uma pornografia de vingança. Então, tem situações em que estão colocando... Golpes bancários também, golpes né? bancários. Tem várias situações que a inteligência artificial se mostra que ela vem sendo utilizada de forma maliciosa para realmente ter o lucro, para realmente cometer crimes. Então, é muito importante que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, percebam como essa questão está próxima a elas, né? Como isso pode ser algo que afeta todas nós. É muito importante, às vezes, a gente também, isso que a gente está falando, né? A politização do debate sobre inteligência artificial. A questão de regulação da inteligência artificial é uma coisa que tangencia a nossa vida,
que está muito presente na nossa realidade, que a gente tem que manifestar uma preocupação, porque podemos ser nós vítimas de um vídeo feito contra a nossa vontade, pode ser a nossa imagem que é utilizada de uma forma distorcida, o nosso CPF que é utilizado para criar uma conta bancária, enfim, essa conta é explorada indevidamente. Tem uma série de questões que elas podem trazer desdobramentos que não estão necessariamente associados à política nem nada disso, elas estão associadas a nós, a nossa personalidade, a como a gente se projeta no mundo. Então, é muito importante perceber que a inteligência artificial tem essa questão de presença na nossa vida, na nossa realidade. A regulação é importante porque ela diz sobre o nosso cotidiano, né? E qual pergunta a senhora faria para os nossos convidados? Faça. Não sei se é propriamente uma pergunta, né? Mas eu acho que, dada a dimensão que a inteligência artificial pode ter, talvez os desafios regulatórios que a gente possa ter no Brasil hoje em dia, né? Para criar realmente um ambiente que estimule as empresas a continuarem desenvolvendo essas tecnologias, mas que também crie esses níveis de segurança que a população espera para se sentir segura, para utilizar a inteligência artificial, como o professor Frank falou, mas que também evite o cometimento de crimes, né? Não sei, acho que a gente falou um pouco sobre a União Europeia, talvez a gente pudesse falar um pouco agora sobre o que está acontecendo a nível brasileiro, né? Como é que estão sendo as nossas regulações, as perspectivas brasileiras sobre o assunto. Dr. Brian? Bom, eu penso que o cenário é de extrema atenção, né? Devemos todos, enquanto operadores do direito, enquanto pesquisadores, voltar as nossas atenções para o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem todos esses riscos, a gente tem grande parte das soluções, né? Por exemplo, com relação aos deepfakes, que a professora citou, nós temos na Constituição, no artigo 5º, inciso 4º, a vedação ao anonimato. Nós temos no Código Penal dispositivos que seriam facilmente adaptáveis ou aplicáveis a esse tipo de questão. E nós temos que pensar também que por trás de tudo isso, discordando um pouco de mim mesmo, mas tentando acelerar o debate um pouco, a gente tem esse interesse econômico e os personagens por trás desse interesse econômico, né, que podem, além desses vieses que a gente tem naturalmente, eles podem inserir os deles mascarados dentro desses algoritmos, dessas inteligências, né. Agora, inclusive, temos um caso, né, de uma dessas empresas que tem um dono se manifestando publicamente sobre democracia de outros países e, enfim, não vou citar nomes aqui, mas isso é uma questão preocupante, né? E lembrar que os negócios, a própria Constituição, eles devem atender uma função social, eles têm responsabilidade também. As empresas internacionais que aqui adentram têm que seguir certos limites, né? Eles precisam ter esses limites, e esses limites não são ruins, não são de forma nenhuma ruins. E o interesse econômico, ele quer sempre empurrar a circunstância de forma que melhor favoreça, né? Eu gostaria de citar um exemplo sobre fertilizante que pode se aplicar ao cenário que a gente tem. Quando você tem o comércio de determinados tipos de fertilizantes, até uma certa quantidade é considerado uma compra não suspeita, uma compra regular, porque é uma compra que seria razoável para fertilizante. E a partir de uma certa quantidade, você começa a chamar a atenção de organismos internacionais, porque esse mesmo fertilizante pode ser utilizado como explosivo. Ou seja, a escala da conduta, a intenção da conduta, a forma que isso é feito, vários alarmes são disparados durante o processo que demonstram que existe ali uma conduta potencialmente lesiva, né? Isso não é uma coisa feita de uma hora para outra e não é uma coisa desorganizada. Há muito método nessa loucura. Então, é preciso analisar isso friamente e separar o joio do trigo. Separar o que realmente está sendo feito de uma forma ruim, verificar como se combater isso da melhor forma, sem que a gente impeça o desenvolvimento tecnológico e sem que a gente acentue problemas e venha a restringir liberdades que não precisam ser restringidas. Professor Frank. Sérgio, inicialmente eu quero aqui registrar os parabéns a você e à mesa pelos debates aqui de qualidade, né? Obrigado. E o tema é tão amplo que merece uma série chamando outros atores para Sim. conversar sobre isso, né? Mas quero dar parabéns à professora Maria Cristina e ao Brian pelas reflexões. Agora, falando do cenário nacional, por outro lado, o país vem tentando, né? Então, veja, recentemente, em 2022,
foi aprovado a BNCC da computação, que é a Base Nacional Comum Curricular da Computação, que organiza o sistema educacional, onde desde os ensinos iniciais tem que ter 3 grandes novos pilares. Chama-se pensamento computacional, cultura digital e mundo digital, que são o desenvolvimento de percepções de quanto a tecnologia influencia em nossas vidas. Então veja que, nesse sentido, o Estado vem tentando criar instrumentos para preparar a sociedade cada vez mais para este mundo. É claro que nós estamos num mundo extremamente acelerado, e nem sempre o Estado consegue acompanhar com a velocidade que o mundo gira atualmente. Mas veja que é uma iniciativa importante. Nós temos outras legislações, né, como a legislação da iniciativa digital, onde fala que o Estado tem que direcionar recursos para escolas, centros de formações. Então isso é um pilar importante, ou seja, uma equação com vários pilares. Falei de um pilar brevemente, o Estado. Um outro pilar é a própria família. A professora Maria Cristina já falou sobre isso. As famílias, muitas vezes, quando criança faz o mau uso de uma tecnologia, muitas vezes a própria família não compreende aquela tecnologia e nem sabe que tipo de uso está sendo feito ou que é possível de ser feito. Por outro lado, hoje nós vivemos uma sociedade de informação, então acaba sendo necessário os pais também se informarem, né, onde os seus filhos estão andando nesse meio digital. Hoje você tem vários vídeos que dão esse letramento digital inicial. E, por fim, não esse não é o último ator, mas um ator importante, a iniciativa privada também, adotando medidas, né, para enfrentar a questão de viés, de preconceito, desde a formação e da preparação do seu corpo técnico, mas também na decisão de efetivamente criar soluções com mecanismos de redução de viés. Então vejo que é uma equação complexa, mas possível de ser resolvida. Professora Maria Cristina, para fechar esse giro. Acho que, sem sombra de dúvida, pensando a nível do direito mesmo, né? Aqui no cenário nacional a gente tem projetos de lei importantes que estão tentando realmente regulamentar essa questão da inteligência artificial. Tivemos uma comissão de juristas no Senado Federal que deu contribuições relevantíssimas para o desenvolvimento das discussões sobre quais são os modelos regulatórios e quais as preocupações principais que devem orientar um novo projeto de lei específico sobre o tema. Mas até como o Brian havia comentado, né, no início da nossa conversa, a gente já tem uma série de leis, uma série de princípios constitucionais e infraconstitucionais que estabelecem algumas diretrizes que já devem ser observadas por quem desenvolve inteligência artificial no Brasil. Então, os princípios da não discriminação, eles já estão amplamente vigentes, já devem ser observados, né? A própria observância da função social, do desenvolvimento da atividade econômica, como o Brian também comentou anteriormente. Então, a gente já tem uma estrutura, né, normativa que já dá alguma segurança para nós. Isso que o professor Frank Ned falou é muito interessante, né? A gente pensa muito no dever e no papel do direito, na regulação do Estado, mas a gente também tem que pensar um pouco mais fora da caixinha, né? Quando a gente fala sobre inteligência artificial. Então, pensar realmente nos impactos que muitas vezes as nossas condutas têm para corroborar com o desenvolvimento de uma tecnologia que não seja tão favorável aos nossos interesses. Ele citou um exemplo que eu acho muito interessante, né? De crianças utilizando as redes sociais. Já existem estudos produzidos indicando não só como é prejudicial para o desenvolvimento das crianças o uso de tecnologia em excesso, mas também como, pensando em termos de proteção de dados, como é ruim você construir um histórico da imagem do seu filho que vai estar disponível em rede desde o momento em que ele nasce até o momento em que ele enfim, já é adulto, né? Querendo ou não, vai ter uma empresa privada que vai ter todas essas informações do seu filho, vai ter um histórico muito amplo dele. Então, acho que 2 reflexões principais, né? Realmente, a primeira é pensar no nosso papel, em como que a gente está fazendo uso dessa tecnologia e pensar na melhor forma de se informar propriamente sobre ela. E o segundo é realmente o papel do Estado, né? Observar os princípios e as discussões que já estão acontecendo. Conversa boa, o tempo passa rápido e infelizmente vamos para as considerações finais. Quero agradecer ao nosso convidado, o Dr. Brian de Jong Martins, advogado, especialista em Direito Constitucional e Civil, mestre em Direito Constitucional com pós-graduação em processos nos tribunais. Dr. Brian, obrigado por estar aqui e como uma última mensagem, uma última consideração, gostaria que o senhor falasse para o nosso ouvinte que está acompanhando este mundo da inteligência artificial, nesse crescimento sem freio. Qual o conselho que o senhor dá? Se assuste, fique atento, fazer o quê? Eu acho que, nesse momento, Sérgio, é importante que a gente se volte para os nossos princípios, para os nossos valores, enquanto humanos, que a gente faça uma reflexão sobre quais são os objetivos que nós temos enquanto espécie, enquanto uma sociedade fraterna. Nós precisamos, na verdade,
ficar muito atentos ao que está acontecendo e não deixar que o nosso afeto um pelos outros seja robotizado. Então, colocar o ser humano no centro da equação é o mais importante que nós temos e seguir a nossa Constituição, que já o faz. E obrigado por estar conosco aqui, Dr. Brian. Obrigado, agradeço muito, agradeço os colegas, Frank, Maria Cristina e Sérgio. É uma honra estar aqui com vocês. Dr. Frank Netti Santa Cruz, advogado, mestre em gestão de riscos e inteligência artificial. Ele também é especialista em direito digital, constitucional, professor universitário. Mexe com IA desde quando mesmo, Dr. Frank? Olha, eu vou ter que revelar a minha idade. Assim, desde 1998 foi meu primeiro contato com a IA e desde então permaneço. O senhor falou sobre uma evolução, rapidamente, para o nosso ouvinte saber o que está chegando. Consciência algorítmica, é isso? E isso é um campo, né, dentro da filosofia da mente, né? A gente fala sobre o estudo das consciências. Muitas vezes, o leigo, ele entende consciência como um elemento único, mas a consciência é uma palavra, vamos dizer assim, multifacetada. Existem vários tipos de consciência: consciência operacional, consciência ambiental, consciência para a solução de problemas, consciência ecológica. Existem vários tipos de consciências e hoje nós temos vários algoritmos, principalmente os algoritmos solucionadores de problemas, que têm consciência para a solução de problemas. Então veja que esse campo cada vez mais vai se ampliando nesse conceito de consciência. Isso é um tema que por si só merece um espaço, né? Mas, Sérgio, minhas palavras finais, eu quero agradecer o convite, Dr. Brian, professor Maria Cristina, e novamente dar parabéns pelo tema. Parabéns por ter uma mulher na mesa, porque muitas vezes esse tema é permeado por homens, né? E é importante que as mulheres se apropriem desse... Sempre buscamos esse equilíbrio. É importante. E daí, eu talvez deixo como reflexão que quem nos ouve, o Brasil, é um país que, quando você olha os dados do censo, ele é majoritariamente composto de mulheres, né? E também de população parda e negra. E se esse tema de IA te assusta, você consegue achar na internet, se você está preocupado com uma sociedade melhor, vários cursos que podem te introduzir na temática. E sempre que você se aproxima de um campo novo, o primeiro contato é um contato de susto e medo e uma tendência a fugir daquilo. Mas eu queria dizer, persistam, né? Façam a leitura de um vídeo, um livro. Daqui a pouquinho você começa a compreender essas coisas e a partir da compreensão, da criação de vocabulário, você começa a fazer o melhor uso para uma sociedade melhor. Então, muito obrigado. Obrigado por estar conosco. Professora Maria Cristina Lindoso, advogada, professora, pesquisadora na área de Direito Civil e Tecnologia. Obrigado por estar conosco também. Sérgio, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi realmente muito bom. Obrigada pelo professor Frank, ao Brian, pelas palavras, pela troca. Realmente, eu aprendi muito mais do que falei, certamente. Eu acho que a mensagem final realmente tem que ser essa, assim, a inteligência artificial está presente nas nossas vidas. Se você olhar com cuidado, você vai ver como a tecnologia permeia o seu cotidiano, como a tecnologia interfere em como você se relaciona, em como você ganha dinheiro, em como você gasta também. Então é muito importante que a gente se conscientize disso. E dada essa presença da tecnologia, sabendo que ela não é neutra, que ela tem seus vieses, os seus impactos, é muito importante, como o professor Frank falou, a gente se informar, a gente realmente ter uma consciência mais ampla de como esses processos impactam a nossa vida. Essa informação ela serve não só para a gente poder criar os nossos parâmetros, mas também para a gente poder fazer pressão política nas pessoas que a gente vota para que elas trabalhem e desenvolvam uma regulação aos nossos interesses, né, sobre o tema. Então, é isso. Acho que a mensagem final é: informe-se, a inteligência artificial e as tecnologias estão aí. Muito obrigada, viu, pessoal? E rapidamente uma curiosidade, em sala de aula, qual é a principal dúvida sobre IA? Eu acho que as pessoas costumam achar que o mundo vai virar uma grande série de apocalíptica, tipo Black Mirror ou outras similares nos próximos 5 anos. Cybernet, todo mundo lembra? É Cybernet o nome daquela empresa do Exterminador do Futuro? Skynet. Skynet, Então, assim, a primeira preocupação é sempre assim: nossa, professora, mas você já viu Black Mirror? Assim, gente, não é bem assim, pode ser assim, mas não necessariamente é. Tem um caminho aí a percorrer. Então, acho que a primeira dúvida é sempre mostrar como a inteligência artificial já está presente, né? O professor Frank falou que estuda isso desde 98, assim, não é algo necessariamente novo, é algo que já está presente nas nossas vidas de várias formas possíveis, e esse desenvolvimento não necessariamente vai ser futurista. E o grande desafio é você convencer o nosso parlamento sobre as normas, a constitucionalidade do que envolve a inteligência artificial no futuro, né?
Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir superar questões políticas para fazer valer realmente o interesse humano, fazer valer os princípios constitucionais, fazer valer as garantias que são amplamente compartilhadas a nível mundial, inclusive, sobre o que é um desenvolvimento seguro de inteligência artificial. Vamos aguardar os desafios que eles continuam. Muito obrigado, doutora Maria Cristina, doutor Brian Jong Martins, também doutor Franknet Santa Cruz. Lembrando que esse debate vai estar disponível também depois lá no YouTube da Rádio e TV Justiça. Muito obrigado a todos. 9h39, intervalo. Na volta temos o segundo giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. Até já.